No sistema solar existe um lugar tão absurdo que parece que a própria lógica deixou de funcionar por ali. Um lugar que, segundo todas as leis conhecidas da física, simplesmente não deveria existir. Mas ainda assim, ele está lá. E de fato, esse lugar se assemelha a um verdadeiro inferno. Centenas de vulcões em constante atividade lançam magma incandescente sem parar, enquanto tudo ao redor está mergulhado no frio extremo do vácuo espacial. Olá, pessoal! O nome desse lugar estranho é Io, o quinto satélite de Júpiter. Hoje nós vamos explorar em detalhes esse corpo celeste, que é verdadeiramente único no universo. Você está no canal Pipa e eu sou o Deluca. Então, bora começar o nosso conteúdo. Galileu, Voyager e a descoberta dos vulcões. O primeiro ser humano a observar Io foi ninguém menos que Galileu Galilei. Em 1610 ele construiu seu próprio telescópio, apontou para o céu noturno e avistou um Júpiter brilhando. Ao lado dele, viu também 4 pequenas luzes tênues cintilando ao redor. Essas luzes eram satélites orbitando o planeta gigante. E um deles era justamente Io. Hoje sabemos que Júpiter tem mais de 95 luas conhecidas. Mas, entre todas elas, Io é de longe a mais inquieta. Na verdade, é o corpo celeste com atividade vulcânica mais intensa de todo o sistema solar. Um título que faz jus ao seu nome. Io tem esse nome por causa de uma sacerdotisa da deusa Hera, na mitologia grega. O próprio Zeus, deus dos raios, se apaixonou por ela. E ela também respondeu com uma paixão arrebatadora. Mesmo assim, até 1979, Io quase não chamava a atenção dos astrônomos. De fato, seu diâmetro é de 3.642 quilômetros, o que a torna uma lua relativamente grande, mas só um pouco maior que a nossa própria lua, que mede 3.474 quilômetros. E há 2 luas bem maiores do que ela. A maior de todas é Ganimedes, com impressionantes 5.268 quilômetros de diâmetro. Para você ter uma ideia, ela é cerca de 8% maior do que o planeta Mercúrio. Mas aí veio março de 1979. A sonda Voyager 1 passou de raspão por Io a uma velocidade de 17 km por segundo e tirou fotos que deixaram os cientistas da Terra boquiabertos. Uma das imagens mostrava um vulcão em plena erupção. Não era uma cratera antiga, nem um vestígio de atividade passada. Era um vulcão ativo naquele exato momento. Enquanto a sonda passava, a Lua estava literalmente cuspindo magma para o espaço. Foi a primeira vez na história da humanidade que se confirmou uma erupção vulcânica fora da Terra. Esse vulcão recebeu o nome de Pelé. Pode ser que você tenha pensado no jogador de futebol, mas não é isso não. O nome vem da deusa havaiana do fogo. E alguns meses depois, em julho de 1979, a sonda Voyager 2, outro mensageiro vindo da Terra, também passou perto de Io. E o que ela registrou foi ainda mais impressionante. Nada menos do que 9 vulcões ativos, além de dezenas de rios de lava e caldeiras em plena atividade. Chega a parecer uma provocação às leis da ciência, né? Mas por que dizemos isso? Afinal de contas, como é que nascem os vulcões? Por que os vulcões de Io são tão anormais? No caso da Terra e da maioria dos corpos rochosos, a explicação para a existência de vulcões é relativamente simples. Com o tempo, o interior desses planetas e luas vai acumulando calor. As fontes desse calor são bem conhecidas: energia remanescente da formação do corpo celeste, decaimento de elementos radioativos e impactos de meteoritos. Esse calor interno faz a pressão aumentar até que a crosta não aguente mais, se rompa e a lava escape por essas rachaduras. Aqui na Terra, os vulcões costumam surgir em locais onde as placas tectônicas colidem ou se afastam, ou então em pontos fixos chamados de hotspots, como o do Havaí. Abaixo da crosta existe um reservatório de magma que alimenta o sistema vulcânico. Tudo isso parece bastante lógico e coerente, né? Mas se tentarmos aplicar essa mesma lógica a Io, ela simplesmente não funciona. Para começar, Io é pequeno demais. Sua massa equivale a apenas 1/67 da massa da Terra.
Um corpo tão pequeno assim não teria como reter calor interno por tanto tempo. Já deveria ter esfriado completamente há bilhões de anos, e hoje seria apenas mais um mundo morto, como a nossa Lua. Em segundo lugar, Io não tem placas tectônicas. Sua crosta não está em movimento, como acontece aqui no nosso planeta. Ou seja, não existem zonas de subducção nem nada parecido. E o terceiro e maior mistério é a quantidade absurda de vulcões existentes por lá. Só os que estão em atividade somam cerca de 400. E se contarmos os que já entraram em erupção, os temporariamente inativos, ou mesmo as crateras pouco visíveis, alguns cientistas estimam que o número total ultrapasse 1000. Um número tão alto de atividade vulcânica não pode ser explicado apenas com energia interna comum. Ou seja, as erupções em Io não são fenômenos aleatórios ou ocasionais. Elas fazem parte da própria essência desse satélite. É assim que ele vive. Isso significa que a verdadeira causa está em outro lugar. Mas afinal, qual é essa causa? Como Júpiter aquece o interior de sua Lua? A resposta não está exatamente em Io, mas sim ali bem ao lado. Bem acima da cabeça de Io, reina absoluto o verdadeiro senhor do sistema solar, Júpiter, o mestre da gravidade. A massa de Júpiter é 318 vezes maior que a da Terra e inacreditáveis 21.000 vezes maior que a de Io. Sendo um colosso desses, é claro que seu poder gravitacional é imenso. Mas a gravidade de Júpiter vai muito além de simplesmente manter suas luas em órbita. Ela funciona na prática como uma espécie de instrumento de tortura. Todo mundo conhece o efeito das marés causadas pela Lua aqui na Terra, certo? Pois bem, Io está a cerca de 421.700 quilômetros de Júpiter, uma distância apenas um pouco maior do que os 380.000 quilômetros entre a Terra e a Lua. Só que Júpiter é 318 vezes mais massivo que a Terra. Isso significa que a força gravitacional sentida por Io é muito, mas muito mais intensa. E aqui entra outro elemento essencial para entender o fenômeno. Se Io orbitasse Júpiter em uma trajetória perfeitamente circular, talvez só apresentasse uma espécie de calomba em direção ao planeta, causado pela maré gravitacional. Mas a órbita de Io é levemente oval, ou seja, é uma elipse. Isso faz com que a intensidade da gravidade varie constantemente, apertando e esticando Io em um movimento rítmico, como se ele estivesse sendo amassado e puxado o tempo inteiro. E esse movimento gera atrito. No interior de Io, milhões de toneladas de rocha estão sendo violentamente esfregadas umas contra as outras. Consegue imaginar a quantidade de calor gerada por esse atrito? É como quando a gente dobra um arame de metal várias vezes com força. Ele esquenta. Claro que, diferente do arame, o interior de Io é composto de rochas como silicato, ferro e enxofre. Mas esses materiais também se aquecem intensamente. Pois é, esse é o segredo da fonte de calor de Io. Não vem de radioatividade nem de calor geotérmico tradicional. É energia de maré, o chamado aquecimento por forças de maré. E a história não acaba aqui não. Io não está simplesmente girando em volta de Júpiter sozinho, não. Nessa dança gravitacional, outras duas luas participam, Europa e Ganimedes. As três estão presas em um fenômeno chamado ressonância orbital. Enquanto Io dá 4 voltas, Europa dá 2 e Ganimedes dá 1. Se essa ressonância não existisse, a gravidade de Júpiter já teria forçado a órbita de Io a se tornar um círculo perfeito. Mas graças à constante perturbação das outras duas luas, Io nunca consegue se estabilizar. Ele é mantido em desequilíbrio o tempo todo. É como se os deuses tivessem planejado tudo isso, sem dar à amante de Zeus nenhuma chance de escapar do sofrimento eterno. A gravidade esmagadora de Júpiter, a órbita elíptica e a pressão contínua das outras luas formam juntas um sistema infernal, transformando Io em uma verdadeira fornalha cósmica. Ali, sob altíssimas temperaturas e pressões absurdas, vastos mares de lava fervem sem parar, centenas de vulcões entram em erupção e explosões tão gigantescas acontecem que podem ser vistas diretamente do espaço. A energia que transborda na superfície de Io.
Entre 1996 e 2001, a sonda Galileu realizou observações em infravermelho da superfície de Io. E o que ela encontrou foram regiões com temperaturas absurdamente altas, além de áreas onde o calor disparava de forma repentina e periódica. Com base nisso, os cientistas concluíram que havia uma imensa câmara de magma derretido logo abaixo da crosta. Depois, em 2011, pesquisadores do Laboratório Nacional de Los Alamos e do Instituto SETI apresentaram novos dados com base nas medições do campo magnético e da gravidade feitas pela sonda Galileu. Eles detectaram distorções anormais no campo magnético de Júpiter ao passar por Io, distorções que só poderiam ser causadas por uma camada de magma cobrindo o interior inteiro da Lua. Segundo os cálculos, existe um oceano parcial de magma situado entre 30 e 50 quilômetros abaixo da superfície, uma verdadeira maré de rocha líquida envolvendo toda a Lua. É por isso que Io nunca tem um momento de paz. Em todos os cantos há explosões, rachaduras se abrindo, lava jorrando e o solo inteiro fervendo, sem parar. Como já mencionamos, há mais de 400 vulcões ativos espalhados pela superfície de Io. E o mais famoso deles é o vulcão Pelé. Em volta da cratera forma-se um anel de depósitos alaranjados que se estende por mais de 1.000 quilômetros de diâmetro. Esse vulcão ejeta principalmente dióxido de enxofre, poeira de enxofre e gás sulfuroso, lançando tudo isso até 500 quilômetros de altura. Outro vulcão colossal é o Loc Patera. Mas ele não é apenas uma cratera. Trata-se de um verdadeiro lago de lava com tamanho equivalente ao território de Israel. De tempos em tempos, a superfície desse lago esfria e se solidifica. Mas depois, de repente, ele entra em colapso, liberando ondas gigantescas de lava. Imagine isso. A crosta endurecida se rompe, se fragmenta, afunda derretida e no lugar surge novamente uma superfície reluzente como um espelho em chamas. Esse ciclo infernal se repete a cada 400 a 600 dias. E não para por aí. A grandeza de Io não se resume aos vulcões. Ele ainda tem montanhas que não deveriam nem existir. Um exemplo é o Monte Sbossauli, uma das mais altas de todo o sistema solar. Sua altura chega a incríveis 18 quilômetros, o dobro do Everest. Na Terra, uma montanha dessas nem seria possível. Ela desmoronaria com o próprio peso. Mas em Io, a história é diferente. Aqui, as regras que valem são completamente outras. Io até tem uma atmosfera, mas só no nome. Na prática, trata-se de um véu extremamente fino de dióxido de enxofre, com uma pressão bilhões de vezes menor que a da Terra. É praticamente um vácuo total. E mesmo assim, Io apresenta auroras. Mas como algo assim pode acontecer? A resposta está no fato de que Júpiter não é só um monstro gravitacional, ele também é uma fera magnética. Júpiter emite fluxos de partículas que bombardeiam Io o tempo todo. E essas partículas criam um anel luminoso ao redor da Lua. Mas diferente do que acontece aqui na Terra, esse brilho não aparece nos polos, e sim próximo ao Equador. Será que existe vida em Io? Para encerrar, vamos fazer uma pergunta um tanto inesperada. Será que existe algum tipo de vida em Io? E a resposta mais provável é, muito provavelmente não. Em primeiro lugar, não há água. Também não há dióxido de carbono. E as temperaturas são extremas. A maior parte da superfície chega a menos 160 graus Celsius, enquanto nas regiões vulcânicas o calor pode ultrapassar os 1.300 graus. Ainda assim, aqui na Terra existem organismos que conseguem sobreviver perto de vulcões submarinos. Então, será que algo parecido poderia existir em Io? Do ponto de vista teórico, não é completamente impossível. Mas na prática, a chance é quase nula. Se um dia a humanidade for até lá, vai poder comprovar isso com os próprios olhos. Mesmo assim, Io certamente vai se tornar no futuro um dos destinos favoritos do chamado turismo extremo. Em fevereiro de 2024, a sonda Juno passou a apenas 1.500 quilômetros da superfície de Io. As dezenas de fotos feitas nessa ocasião mostraram com clareza impressionante fendas gigantescas, crateras, campos de lava e até jatos de gás em plena atividade. Apesar de todo esse interesse, nenhuma missão futura foi planejada ainda com foco exclusivo em Io. Os esforços atuais continuam concentrados em lugares com maior potencial de abrigar vida,
Europa, Ganimedes e Calisto. E se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.